Pessoal, vamos dar continuidade aí no conteúdo de redes de computadores. Bom, a gente comentou já aí primeiras aulas, né? Na primeira aula, sobre alguns equipamentos e dispositivos, então os clientes, servidores, o que é um meio de transmissão, né? Que são, por exemplo, um fio, né? Os centralizadores, né? A diferença entre um hub, um switch e um roteador, tá? O que é a interface de rede, né? Que é o equipamento no computador, né? Uma placa, né? Por exemplo, né? Que recebe a conexão direta de um cabo ou transmite uma onda de rádio, tá? Um repetidor, né? Um gateway, né? Que permite você sair, né, a comunicação da sua rede local, sair para uma rede fora dela, né, para uma outra rede, tá? A gente comentou aí sobre a classificação de algumas redes, né, desde uma rede de pequeno porte, né, que é uma rede pessoal, ali onde dispositivos estão conectados, né, perto do seu corpo, né, até uma rede metropolitana, né, e uma WAN, né, que seria um bom exemplo aí, a própria internet. E aí as topologias de rede que vocês criaram no Packet Tracer, né? E agora a gente vai entrar na parte de atraso, tá? Então, é importante, muito importante entender essa parte de atraso, né? Em rede, porque é um problema, né? Em alguns tipos de aplicações acaba sendo um problema sério, né? Em termos de confiabilidade ou de precisão de informação, né? Ou de informações em tempo de execução, tá? Então, a gente tem alguns problemas aí, né, que são decorrentes aí de atraso, né, em alguns meios de comunicação, tá? E além do atraso, a gente tem as perdas, né, de pacotes, né, e a capacidade de transmissão desses dados, né? A gente vai falar só de atraso, tá? O atraso, né, entre dispositivos, né, na comunicação entre dois dispositivos, tá? Ele pode ser classificado aí basicamente em 4 tipos de atraso, tá? A gente tem aí um atraso de processamento, né, que é o tempo que o dispositivo, o computador, né, ele leva, né, para processar essa informação e deixar essa informação pronta, né, criar os quadros, né, para que esses quadros eles possam ser transmitidos na rede, tá? Depois do atraso de processamento, né, o dispositivo ele faz o que? Ele faz a transmissão, tá? E o que é esse atraso de transmissão? É a capacidade que a sua interface, né, aquilo que conecta você na rede, né, que é a sua interface de rede, né, ela tem para enviar esses dados no meio de transmissão, ou seja, né, então o seu computador ele processa, cria os quadros que devem ser enviados, né? Isso é um atraso de processamento, ou seja, leva um tempo de processamento, não tem como você tirar esse atraso, tá? Por mais rápido que ele seja, ele vai sempre existir, porque o seu computador precisa processar, né? E depois, o seu computador, né, ele precisa colocar essa informação no meio de transmissão. Então, vamos pensar lá um cabo, né, de rede, né, um cabo par trançado. Então, seu computador precisa colocar essa informação no cabo, né, como sinais elétricos. E quem faz isso,
né, é a sua interface de rede, né? Então a capacidade, né, a velocidade que a sua interface de rede ela leva para pegar esse quadro pronto, né, processado, e jogar nesse fio, né, é o atraso de transmissão, tá? Quando essa informação ela chega, né, no fio, né, o bit ele é transmitido, né, do computador para o fio, ou seja, para o meio de transmissão. Existe uma propagação, né? O que é a propagação? É a velocidade de um ponto A até um ponto B pelo meio de transmissão. Esse meio de transmissão pode ser luz, pode ser onda de rádio, pode ser sinal elétrico, né? Então existe um tempo para o bit sair de um ponto e chegar até o outro, e esse tempo é dado como o atraso de propagação, tá? Nessa propagação, né, até o próximo nó da rede, né, existe de novo, né, a recepção desses dados, né? Ou seja, então você vai ter um atraso, né, agora de recepção desses dados, tá? Para montar, né, esses quadros lá no receptor, processar esses quadros para consultar, por exemplo, destino, origem, né, protocolos, algumas informações, tá? Com esse processamento, né, você vai ter de novo lá um atraso de processamento, e se caso, né, esse nó que esse quadro chegou for, por exemplo, um roteador, é possível que esse roteador também já tenha recebido outros quadros de outros lugares, né? Então o que pode acontecer é um atraso de fila, né? O seu quadro é colocado em uma fila, tá? Para que no momento que chegar a vez dele ser transmitido, vai passar por todos os outros atrasos novamente, ou seja, vai ser processado, vai ser transmitido, vai ser propagado, tá? Até chegar no próximo nó. Então, o atraso de uma comunicação é o somatório de todos esses tipos de atraso, né? Não dá, você pode diminuir, mas não dá para você simplesmente desconsiderar esse atraso, né? Porque não tem como o seu computador não processar a informação, né? Não tem como a sua interface de rede, né, não levar pelo mínimo que seja, né? Não tem como ela não transmitir, levar um tempo para transmitir essa informação, esses quadros prontos, né, até o meio de transmissão, né? Também não dá, né, para você imaginar uma propagação de uma informação em tempo instantâneo, né, sem nenhum tipo de tempo, né, de um tempo 1 para um tempo 2, tá? Bom, esses atrasos, né, eles podem ser calculados, né? São contas simples, tá? E eles podem ser calculados, né? Aqui está uma imagem, né, ó, bem intuitiva aqui, tá? Onde a gente consegue visualizar onde cada tipo de atraso se encaixa, né? Então a gente tem aqui um atraso de processamento, né, que é quando a informação chega em um nó, né? Que essa informação ela deve ser preparada, ou seja, deve ser processada, né, para que ela seja enviada, né? Depois dela estar processada, né, os quadros, né, criados, tá? Esses quadros devem ser colocados no meio de transmissão, e esse tempo, né, de colocar o quadro pronto no meio de transmissão é o atraso de transmissão.
Também esses quadros eles podem ficar numa fila, aguardando ser transmitidos, né? Então você tem o atraso de fila. E depois que ele cai aqui no meio de transmissão, até chegar no próximo nó, você tem a propagação, né? Que existe o tempo de propagação, e aí começa todos os atrasos de novo, tá? Certo? Bom, o atraso de processamento, né? Ó, quando o pacote chega no roteador, o mesmo deve examinar o cabeçalho e determinar o enlace de saída, tá? Às vezes verificar erros, né? Existem alguns casos que, né, o próprio receptor corrige alguns erros de transmissão, tá? O atraso de fila, né, acontece quando o roteador possui outros pacotes que chegaram antes, estão armazenados na memória, ou seja, no buffer, né, do centralizador, de um roteador, um switch, tá, esperando o momento de serem enviados, tá? Se a fila estiver vazia, o tempo do atraso de fila é zero, tá? Ou seja, aí você não tem espera. Talvez é o único atraso, né, que você pode não ter uma comunicação de um ponto A até um ponto B, certo? Caso o tráfego seja intenso, a fila pode ser grande, né? Um outro problema aqui é que se for muito intenso, né, e acabasse a memória, né, a gente tem que lembrar sempre que uma memória é finita, né? Então ela pode acabar, o seu roteador ele pode começar a descartar quadros, né? E aí você tem perda de dados, certo? O atraso de transmissão, né? Ó, considerando que a transmissão de pacotes, né? Vamos imaginar um algoritmo FIFO, né? First in, first out, né? Que o primeiro que entra é o primeiro que sai, uma fila, né, comum. O nosso pacote deve esperar a transmissão de todos que chegaram antes, tá? O atraso de transmissão é dado de dados e o tempo para empurrar os pacotes para o enlace, tá? Então esse tempo gasto, né, dos dados prontos, né, para ser transmitidos até colocar no enlace, ou seja, lá ou virar um sinal elétrico no meio de transmissão, ou virar uma luz, ou virar uma onda de rádio, tá? Esse tempo é o atraso de transmissão, certo? Bom, adotando o tamanho de um pacote aqui, né, ó, como L, a taxa de transmissão de dados como R, a gente tem que o atraso de transmissão, tá, ele é igual a o tamanho do quadro, né, dividido pela taxa dividido pela taxa de transmissão, tá? Então, se você tem, por exemplo, né, ó, uma rede sem fio com a taxa de transmissão aqui, vou colocar aí 54 megabytes por segundo, tá? E, né, o seu roteador sem fio lá, ele tem capacidade de transmissão de dados, né, de 54 megabytes por segundo, e ele vai enviar um pacote de 56 bytes, tá? Ou seja, ele tem uma taxa de transmissão e ele tem que enviar um pacote. Então, quanto tempo que ele gasta, né, para pegar isso aqui, né, ó, pegar esses 56 bytes aqui e jogar como uma onda de rádio, né? Qual é o tempo que ele gasta? Esse tempo é o atraso de transmissão, tá? Aí basta você dividir um pelo outro, né? O tamanho, né, do seu pacote, né? Dividido pela taxa de transmissão que você tem no seu roteador sem fio, você vai ter o atraso de transmissão, né? É interessante observar que serão números bem pequenos, né?
em segundos, tá? Ou milissegundos, como, vai de como você quer representar isso, tá? Mas são números muito pequenos, né? Mas em uma comunicação de longa distância, né, esses atrasos são somados, tá? Então, dependendo da necessidade de precisão de tempo, né, isso pode ser um problema, tá? Aqui alguns exercícios que vão ser passados. Bom, o atraso de propagação, depois que o seu computador lá, né, ele leva um tempo para conseguir colocar isso no seu meio de transmissão, né? Aliás, no seu meio de transmissão, esse tempo gasto para sair do ponto A para o ponto B a gente chama de propagação, tá? Consequentemente, atraso de propagação, né? Depois do pacote ter sido lançado no enlace, né, um bit precisa propagar-se até o próximo nó. O tempo que um bit leva para se propagar da origem até o destino é o atraso de propagação. O tempo de propagação depende do meio de transmissão, que está entre 2 vezes 10 à oitava e 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Isso aqui é muito rápido, tá? É muito rápido. 3 vezes 10 à oitava é a velocidade da luz, tá? Então isso aqui é muito rápido, né? O maior problema, talvez, né, na transmissão de dados seja justamente, né, a taxa de transmissão de uma interface, né, e não o meio físico que ela vai se propagar, tá? Agora, na verdade, como que essas informações serão colocadas nesse meio físico, tá? Porque isso aqui é muito rápido, certo? Para calcular o atraso de propagação, deve-se dividir a distância, né, d aqui, né, entre os nós pela velocidade, um s aqui, né, a variável s de propagação. Isso aqui é uma formulinha básica lá de física, né, para calcular a distância, a velocidade, tá? Que distância é igual a velocidade vezes tempo, né? Aqui a gente tem a distância e a velocidade que vai ser igual ao atraso de propagação, tá? Bom, exemplo aqui, né? Para um cabo par trançado de 50 metros, né? Com uma velocidade de propagação de 2,1 vezes 10 metros por segundo, qual que é o atraso de propagação, tá? Bom, isso aqui basta dividir, né, os 50 metros aqui, né, pelo 2,1 vezes 10 à oitava, né, os dois estão em metros, o resultado vai ser em segundos, você vai ter o atraso de propagação, tá? São contas bem simples, né? Bem simples, não tem nada de complicado nisso. O que é importante que vocês entendam, né, são as diferenças de atraso, né? Primeiro a gente fala lá em tempo de transmissão, que é o tempo, né, que leva para o computador conseguir colocar a informação no meio, e depois o tempo, né, de propagação, que é o tempo que essa informação vai sair de um ponto A até um ponto B, né, se propagando pelo meio de transmissão, que a gente tem aí basicamente aí rádio, luz e eletricidade, né? Aqui um outro exercício que vai ser passado. Bom, o atraso de transmissão e propagação, né? O atraso de transmissão é o tempo que um dispositivo leva para colocar todos os bits de um quadro no enlace, tá? Está relacionado à taxa de transmissão do enlace, o tamanho do pacote. Isso aqui é importante, né? A gente vai
vou fazer um exemplo para vocês, para vocês notarem a diferença de quando a gente aumenta, né, um pacote, né, a transmissão de um pacote. O atraso de propagação é o tempo que o bit leva para sair da origem até o destino, né? Então esquece lá o computador, a interface dele, e pensa apenas no meio de propagação, né? Ou ele está indo por ondas de rádio, ou ele está indo por um sinal de luz, né? Imagina lá um foco de luz se propagando, né? Um feixe de luz se propagando, um sinal elétrico se propagando num fio de cobre, tá? E isso aqui, logicamente, está relacionado à distância, né? Por mais rápido que seja, quanto maior a distância, mais vai demorar para chegar essa informação. É muito rápido, né? Mas aumenta o tempo, tá? Aí o atraso total é o atraso de processamento. O atraso de processamento é um atraso complicado, né? De fazer simplesmente por contas, igual a gente faz aqui com transmissão e propagação. Isso aqui vai depender, né, do que você está processando para enviar, de qual tipo de protocolo, né? Então existem algumas variáveis envolvidas aqui, tá? E aí tem o atraso de fila, que pode existir ou não, se você tiver uma comunicação entre dois dispositivos, por exemplo, né? E entre esses dois dispositivos não tenha um roteador, né? Seja uma conexão direta, você não tem o problema de atraso de fila, tá? O atraso de transmissão, tá? E o atraso de propagação, foram os atrasos que a gente comentou. Voltando aqui no atraso de fila, o único problema seria vários quadros sendo recebidos aí, né? Ao mesmo tempo você teria aí um acúmulo de quadros em buffer, né? No destino, tá? O atraso de fila e perda de pacote, né? O atraso de fila pode ser zero, caso o pacote chegue ao roteador e não encontre uma fila, né? Um roteador, um switch ou que seja já no destino. Caso seja encontrada uma fila, o atraso tende a aumentar caso a intensidade do tráfego aumente, tá? Como o atraso de fila é variável, né, é utilizada uma média de atraso para considerar um cálculo de atraso total. Daria para a gente calcular um atraso de fila, desde que tivéssemos aí uma quantidade de computadores razoável, né, em um laboratório físico, né, talvez daria para a gente calcular isso, tá? Mas a princípio a gente pelo menos por enquanto, né, a gente não vai calcular esse atraso de fila, tá? Se a intensidade de tráfego for alta, né, acontece a perda de pacotes, pois um bit encontrar uma fila cheia sem lugar para ser armazenado. Essa forma é descartável, ou seja, né, o buffer está cheio, está chegando mais informação, seu computador ou um centralizador não é capaz de receber isso, ele começa a descartar. Que é um atraso fim a fim, né? Até agora consideramos o atraso total em uma comunicação entre dois roteadores, tá? No atraso fim a fim, o atraso total é considerado com a comunicação entre duas máquinas, com N roteadores entre elas, né? Então não importa a quantidade de nós intermediários, né? O que importa é quanto tempo a informação leva para sair do ponto A para o ponto B. Se tiver 10 roteadores no meio dessa comunicação, esses atrasos serão todos somados, tá? Né, os atrasos processamento, fila, transmissão e propagação, tá? A gente vai utilizar uma ferramenta, né, para ver, né, mais ou menos o atraso de uma comunicação, né, que é o RTT, né, que é um tempo de ida e volta
de uma mensagem, né, de ping, tá? Beleza? Aí mais um exercício que vai ser passado e agora a gente vai ver, né, ó, vou passar aqui, ó. Vou dar um ping. No meu roteador mesmo, tá? Se eu der um ping no meu roteador, vou esperar dar algumas. Bom, se deu um valor até alto aqui, né? 12 por causa. Eu vou executar de novo. Acabou atrasando aí ele deu um tempo muito alto, de 107 milissegundos aqui, né? Tá bom. Bom, eu executei aqui, ó, em uma média, tá, ó, do tempo de ida e volta, ou seja, o tempo que meu computador aqui, né, ele levou para processar essa informação, jogar lá no meio de transmissão que é sem fio, que são ondas de rádio, chegar lá no roteador sem fio, ele receber essas informações, processar elas, ver que é um ping, chegar, né, fazer o processo inverso, né, colocar essa informação de novo em ondas de rádio para chegar aqui em mim, eu receber essas informações, processar elas, tá? Então, esse tempo de ida e volta, né, uma média, a média, né, desse tempo para esse conjunto de mensagens, né, foi aqui, ó, de 4.1, né, vamos colocar aí milissegundos, tá? Com tamanho de pacote de 64 bytes, tá? Por que eu comentei nos slides, né, que o atraso de transmissão está relacionado ao tamanho do pacote, né? Porque o seu computador ele precisa pegar essa informação e jogar no meio de transmissão, né, em ondas de rádio. E logicamente, quanto maior for essa informação, mais tempo ele leva para fazer isso, né? E aí, claro que aumenta o tempo de processamento, né? Então vai aumentar o tempo de atraso de processamento também, né? Tanto na saída quanto na chegada do roteador, quanto na volta, tá? Então a gente tem um atraso muito relacionado ao tamanho dessa informação, né? Se eu definir um tamanho maior, né, eu vou jogar um tamanho maior aqui, né, ó, 65 mil bytes, né, em torno, né, disso aí, eu vou ter também um atraso maior, logicamente, né? Vou deixar processar um pouco. E agora eu tenho uma média, né, de 83,6 e 0,7 milissegundos, né? Então aumentou significativamente aí, né? Aumentou em torno de 20 vezes, né? O atraso total, né, de ida e volta dessas minhas mensagens, tá, de ping, certo? Se fosse para eu pensar uma forma de calcular, né, um atraso de transmissão com esse recurso, né, eu poderia dividir claro que tudo isso aproximado, tá? A gente tem várias coisas que estão acontecendo aqui, mas daria para ter uma noção, né? Dividindo aqui, né, ó, esse valor por 2, ou seja, só uma ida, né? E calcular o atraso de transmissão com o tamanho de 65.008 bytes, tá? Isso aí daria o atraso de transmissão aproximado, claro, né? Porque existe nesse tempo aí o atraso de propagação, atraso de processamento,
tá? Considerando aí que a gente tivesse, né, um atraso de propagação, por exemplo, de 2 vezes 10 elevado né, a 7, por exemplo, né, a gente teria, né, uma noção aí de como, de quanto tempo, qual seria o atraso dessa informação, né, de um ponto para o outro, tá? Bom, eu acho que é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido as diferenças de atrasos, né? Atraso de propagação, de transmissão, de fila, né? De processamento. São os 4 tipos de atraso aí, né? Que a gente vai considerar. E qualquer dúvida, entre em contato aí por WhatsApp ou por e-mail ou nos horários de atendimento, certo? E façam os exercícios que serão postados sobre esse assunto. Um abraço a todos e até mais.